Olá, meus irmãos. É sempre muito gostoso estar aqui junto com vocês. Que todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade se sintam abraçados agora neste momento e que possamos juntos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece para que a gente possa então depois conversar um pouquinho, tá bom? Jesus amigo, Deus nosso Pai, aqui nos encontramos muito agradecidos por esta oportunidade bendita de estudarmos mais um pouco dos teus ensinamentos. Que a sua misericórdia bendita se faça sobre todos nós, em especial, Jesus, naqueles locais onde a dor, a desesperança, a discórdia, a guerra se fazem presente. Que a tua doce e serena paz envolva os nossos corações. Que os nossos protetores, os trabalhadores desta casa de amor, de caridade, de luz, aqui estejam presentes, nos auxiliando, nos facilitando o entendimento. Muito obrigada por tudo, que nós possamos neste momento, em seu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, iniciar o nosso encontro com o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 16 do livro Pão Nosso. É uma lição com o título chamado A Quem Obedeces? Quando a gente fala de obedecer, de obediência, muito voltados para o material, né? para o corpo físico, para a nossa materialidade, a gente logo pensa, né? Obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer uma pessoa mais velha, obedecer aquele que é nosso superior no trabalho, que é o nosso chefe, né? Mas na realidade, essa lição nos leva a pensar numa obediência espiritual, né? Ela nos leva a mergulhar, né, no nosso interior, a olhar para dentro de nós e nos conhecermos para a gente saber a quem a gente está obedecendo, porque a gente sempre tem um objetivo na vida, né? E olhando para os nossos objetivos espirituais, a coisa fica mais séria, né? Então a gente tem que olhar para dentro de nós e pensar a quem eu estou obedecendo. E quando é feita uma pergunta assim, né? Porque o título é uma pergunta: a quem obedeces? A coisa fica um pouquinho mais séria, né? Que a gente começa a pensar e analisar qual é o meu objetivo primeiro, porque todos nós temos um, né? Qual é esse objetivo? E a partir daí, a gente começa a se conhecer. Antes de tudo, eu fui procurar certinho o significado da palavra obedecer. E eu aprendi que a palavra obedecer vem do latim e que significa ouvir com atenção, né? Ouvir com atenção. E a gente aqui, né, entende hoje que obedecer é se submeter à vontade do outro, é acatar, é considerar alguma coisa. E quando a gente vai olhar espiritualmente falando, a quem a gente deveria obedecer? A quem Jesus obedeceu? Quais eram os objetivos de Jesus? A gente lembra de alguns ensinamentos de Jesus, né? E um que veio muito à minha mente lendo essa mensagem é que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, nós precisamos
analisar muito bem o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente está priorizando, né? A quem a gente está obedecendo. Então, eu vou ir lendo os pedacinhos da lição e a gente vai conversando para que a gente não perca nada, né? Esse versículo que eu vou ler está registrado lá em Hebreus, né? E quem falou foi Paulo. A lição é a número 16, como eu já falei no início. O título, A Quem Obedeces? É uma pergunta bem séria. E o versículo é esse. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos os que lhes obedecem. De quem que ele está falando aqui? Está falando de Jesus, né? Está lá em Hebreus, no versículo 5, no capítulo 9, capítulo 5, versículo 9. E é muito interessante que ele vem explicando aqui embaixo que toda criatura obedece a alguém e a alguma coisa, né? Então, eu costumo brincar lá no centro às vezes, falando de mediunidade, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu falo que quando a gente não cuida da mediunidade, quando a gente não quer se melhorar intimamente, quando a gente não quer estudar, quando a gente não quer realmente ter uma mediunidade com Jesus, a gente acaba sendo médium do obsessor, né? Aí eu brinco, ou é médium do protetor ou é do obsessor. É um caso. A quem eu estou obedecendo, né? Ou a gente sempre tem uma escolha. Ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Olhando assim de forma bem simples, né? Então, a todo momento, nós estamos obedecendo alguma coisa. Eu estou obedecendo os meus impulsos menores ou eu estou obedecendo aos ensinamentos de Jesus? Eu estou me esforçando para segui-los? O que eu estou fazendo da minha vida? A quem eu estou obedecendo? É uma tarefa de conhecimento interior, né? Aí ele fala que ninguém permanece sem objetivo. Nós sempre temos um objetivo. Qual é o meu objetivo? É seguir o Cristo ou o meu objetivo é plenamente material? Eu estou carregando ainda coisas da encarnação passada, né? Que eu fui presa ao dinheiro, que eu fui presa a vinganças, que eu fui presa a ódios. Ao que eu estou obedecendo? Quem eu quero ser de verdade, né? E aí ele fala que a própria rebeldia está submetida a forças corretoras da vida. Porque até se eu não quiser obedecer os ensinamentos do Cristo, não quiser seguir as leis de Deus, elas não falham, né? Uma hora eu vou ter que corrigir. Uma hora a minha consciência vai me mostrar e eu vou ter que retornar o caminho e refazer o que eu deixei de fazer, consertar o que eu fiz errado. Então, até a rebeldia é submetida às forças corretoras da vida. Nada fica indiferente nas leis de Deus, né? Ele fala, o homem obedece a toda hora, né? A gente tem que observar os nossos impulsos menores. Eu costumo e gosto muito de falar de relacionamento com as pessoas, né? Em especial no lar, que é onde a gente aprende muito, é uma escola e é onde a gente deve mais respeitar e aprender a amar aqueles que estão junto de nós, porque a gente é espírita também, a gente sabe da reencarnação, a gente sabe que não é por acaso que a gente está ali reunido com essas pessoas, né? Com o marido, com os filhos, com aqueles que vêm chegando depois, que são as noras, os genros, os netos, não é à toa, né?
Então a gente tem que observar muito, começar no lar. Como que eu estou obedecendo? Quem eu estou obedecendo aqui dentro do meu lar? Eu estou seguindo as leis de amor, de caridade, de respeito? Ou eu estou sendo grossa, eu estou sendo desrespeitosa, eu estou dando valor aos meus impulsos? Eu não estou corrigindo, porque a gente sabe das nossas dificuldades íntimas. A gente sabe que a gente ainda carrega muita coisa contrária ao amor no nosso coração. Mas a gente já tem também racionalidade e conhecimento bastante para controlar os nossos impulsos, obedecer às leis de Deus, obedecer ao amor que Jesus quer que a gente tenha, que é o exemplo que ele trouxe para nós. Jesus é o maior modelo de amor que a gente tem aqui, né? Então é a Jesus que a gente tem que obedecer, aos ensinamentos do Cristo, e que a gente comece no lar. Depois a gente vai para os vizinhos, a gente vai para o trabalho, isso vai virar uma espontaneidade. Mas para isso a gente tem que ser obediente, né? Se a gente não for obediente, a gente não vai conseguir, tá? E ele fala: entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quer dizer, se a gente não parar e não definir a quem a gente quer obedecer e entender que essa obediência tem que ser a Jesus, às leis de Deus, a gente vai atendendo aos impulsos baixos da natureza, ao nosso egoísmo, à nossa materialidade. E aí o que acontece? A gente não se eleva, a gente resiste a esse serviço de autoelevação. E é uma pena, porque a gente perde um grande tempo e depois a gente vai lá ser submetido a essas forças redentoras que foi falado aqui em cima na outra frase da lição. Então que a gente, com conhecimento, com um pouco de conhecimento que a gente já tem do Evangelho de Jesus, a gente luta aqui para a gente definir a nossa submissão às virtudes construtivas, para que cada dia a gente seja melhor, para que a cada dia a gente se eleve mais e seja realmente obediente ao Cristo, né? E ele fala que quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. A gente tem tantas oportunidades de libertação e a gente acaba se aprisionando. A gente às vezes pensa que seguir aos ensinamentos de Jesus, a gente está se aprisionando a uma porção de coisas do mundo. Vou dar um exemplo bobo. Por exemplo, eu tenho um trabalho na casa espírita, mas eu tenho também uma festa maravilhosa. Aí eu vou achar que se eu for lá para a casa espírita e fizer o meu trabalho, eu estou me aprisionando. Eu não posso obedecer a isso. Eu tenho que ir lá para a festa, que eu vou ser livre. Eu mando em mim. Mas na realidade, a gente está se aprisionando. A gente está perdendo a oportunidade de se libertar, né? A gente quase sempre transforma a obediência que o salva a escravidão que o condena. Ou por outra, a gente pensa, a gente é aprisionado ao lado material. Eu deixo tudo que eu podia ter de aprendizado e de trabalho
lá na casa espírita onde eu trabalho, ou em qualquer outra religião que eu esteja, ou num trabalho no bem que eu possa estar fazendo aí, independente de eu ter uma religião, porque eu quero trabalhar de 7 da manhã às 10, 11 da noite, porque eu preciso de muito dinheiro. O que eu tenho não está me satisfazendo, né? A casa que eu tenho, o alimento que eu tenho, não é o suficiente. Eu quero mais, eu quero ver o meu dinheiro amontoado lá no banco, guardado, né? Tá deixando a oportunidade de crescimento, a oportunidade do bem e tá se escravizando, achando que é livre para fazer o que tem vontade. Depois vem a força corretora que está escrito lá atrás. A todo momento nós estamos obedecendo alguma coisa. A todos os momentos. O que a gente tem é que analisar a quem e a quê, né? Eu conheço um caso, isso é de verdade, sabe? De um trabalho mediúnico de uma pessoa de 86 anos e que foi uma vida inteira induzida por um irmão desencarnado, colocando na cabeça dele que ele precisava ter mais dinheiro, e ele velhinho já, e trabalhando, quando ele estava com 86 anos, que ele ficou doente, e uma pessoa levou o nome desse senhor, dessa pessoa, para uma visita espiritual. E o espírito chegou na sala mediúnica, debochando muito, porque conseguiu, por um sentimento que ele tinha de outras encarnações, que ele não se afinizava muito com esse senhor, o que ele conseguiu? Fazer ele passar uma vida inteira trabalhando e não obedeceu 1 minuto a Jesus. Não parou 1 minuto para se esclarecer, para ter essa condição que hoje a gente tem com o Evangelho de Jesus, de parar e olhar, né? O que eu estou fazendo? Eu estou errando aqui. Deixa eu me esforçar um pouquinho para eu melhorar. Eu não quero obedecer a esse impulso mais, né? E ele não teve essa oportunidade, porque ele passou uma vida trabalhando, né? Então, todo momento nós estamos obedecendo e podemos estar caindo nessa escravidão que vai nos condenar. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho e instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o próprio cativeiro. Nós temos o livre-arbítrio. Obedecer ou não é um direito nosso, mas é como também o plantio, planta o que quiser, mas na hora de colher é obrigatório, vai ter que colher. Então, se cada momento da nossa vida a gente olhar, se a gente está preferindo atender o inferior ou o superior, como fala aqui, se a gente está querendo organizar um cativeiro ou se a gente está querendo a liberdade, é muito importante. A gente às vezes passa uma vida atribulada para lá e para cá, né? Se a gente é dona de casa, já levanta pegando no serviço, corre, esquece de parar um momento para meditar no que a gente está vivendo, para meditar o que eu fiz hoje que eu posso fazer diferente amanhã. Santo Agostinho ensinava isso, né? Se eu não me falha a memória, era ele mesmo que falava que ao deitar, ele pensava no que ele fez para ver se ele poderia continuar fazendo ou se no outro dia ele teria que fazer diferente. Nós precisamos ter esse hábito, né? De parar e analisar as nossas atitudes para ver o que a gente precisa mudar, a quem a gente está obedecendo. E se não estiver obedecendo a Jesus, que as nossas forças, a nossa vontade se volte para isso, para que a gente possa
ser feliz. Na realidade, a nossa felicidade, ela está ligada ao bem, né? Quando a gente está seguindo as leis de Deus, a gente é feliz. E a gente é infeliz quando se afasta de Deus. Então, é muito importante essa pergunta, né? Isso que a gente está conversando agora, o que Emmanuel desse versículo tira para nós. A quem obedece? É uma pergunta muito séria, né? Pequenininha, mas séria. Ele fala que o discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. E às vezes, meus irmãos, a gente pensa assim: eu estou obedecendo a Jesus, porque eu estou lá trabalhando na casa espírita, ou quem está trabalhando em uma outra religião qualquer. Eu estou falando de espírita porque é o nosso caso, né? Mas como eu estou trabalhando? Será que eu estou fazendo isso daqui muito bem feito porque eu quero mostrar que eu sou capaz? Será que eu tenho vaidade? Será que eu tenho orgulho? Será que eu fico assim, nossa, eu faço melhor do que o fulano? Em todos os sentidos, a gente tem que analisar como a gente está obedecendo, porque as leis de Deus e Jesus são leis de humildade. A gente tem que olhar tudo. Será que eu tenho orgulho? Será que eu tenho vaidade? Será que eu tenho muito materialismo ainda em mim? Será que eu sou muito ligada ao prazer? O que eu preciso fazer de diferente para me ser um filho obediente e um irmão mais novo obediente de Jesus? Né? A gente tem que pensar tudo isso. A gente não pode parar com o nosso autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer e ter a humildade de reconhecer que a gente está obedecendo o lado errado muitas vezes, né? Ele fala: a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas? Ou às opiniões alheias? Antes de observares o conselho do Mestre Divino? Porque às vezes a gente atende também a opinião do outro que está do nosso lado, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo também pequenininho. Muitas vezes alguém nos responde mal, por exemplo. Eu já tenho o entendimento que eu não quero responder mal àquela pessoa, mas o outro que está do meu lado, você vai ficar quieta? Eu não acredito que você vai deixar fulano falar assim com você. Mas você é muito boba, não pode fazer isso. Aí a gente vai e toma uma atitude, não porque a gente quer, mas porque a gente está obedecendo o outro. Eu tenho um caso também de uma pessoa que me contou que ela estava estremecida com o marido. Não que ela ainda quisesse ficar, mas porque a mãe morava com ela e a mãe viu a hora que o marido fez alguma coisa com ela, deu uma má resposta e ele estava pedindo desculpas e ela queria desculpar, mas a mãe não aceitava, entendeu? A mãe achava que se ela desculpasse aquilo seria um absurdo. Quer dizer, a quem eu estou obedecendo, né? O certo seria ela obedecer ao amor que ela tinha pelo marido, né? E se ela achou que a ofensa era uma coisa boba, desculpasse e fosse viver a vida dela feliz com ele. Mas ela não podia desculpar, porque a mãe viu e ela não podia passar por boba perto da mãe. A mãe não deixava que ela passasse, né? É uma obediência contrária a Jesus. E no final ele fala: é justo refletir quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo, ele não fala atender mais ou menos, em tudo, os ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da liberdade eterna. Então, nós somente seremos livres quando trouxermos de verdade os ensinamentos de Jesus
para o nosso coração e vivenciarmos esse ensinamento em todas as ocasiões da nossa vida. A gente sempre se perguntar: a quem eu tenho que obedecer? As vaidades humanas? As opiniões alheias? Não. A gente tem que obedecer o conselho do Mestre Divino, como ele está falando aqui. E ele fala, nesse último parágrafo, que é justo a gente sempre refletir, porque somente quando a gente atender integralmente, né, esses ensinamentos de Jesus, é que nós vamos ter liberdade. Não é assim com os nossos filhos? Conforme eles vão crescendo, vão acatando aquela educação que a gente vai dando, que a gente vai pegando confiança, que a gente deixa com que eles caminhem, com que eles vão à escola, daqui a pouco o adolescente vai para um passeio. Mas por que a gente deixa? Porque a gente observou que eles já estão seguindo aquela educação, aquele comportamento correto que a gente ensinou. E com a gente não é diferente. Conforme nós vamos amadurecendo, seguindo os ensinamentos do Cristo, a nossa liberdade é muito maior, né? E eu vou ler aqui para encerrar um pedacinho do final desse capítulo que Emmanuel tirou para fazer essa mensagem, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha, tá aqui falando de Jesus, né? E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se causa de eterna salvação para que todos os que lhe obedecem. Esse é o pedacinho que está ali na lição. E ele termina no versículo 10 falando: porque Deus o proclamou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse sumo sacerdote aqui quer dizer que Jesus é o espírito mais superior que a gente teve contato aqui, né? Que encarnou aqui. E que é a ele que a gente tem que obedecer, porque ele obedeceu todas as leis de Deus, não é verdade? Então, que a gente procure se conhecer, se analisar, fazer essa pergunta: quem eu estou obedecendo? Porque parece uma pergunta assim, né? Pequenininho, mas é muito grandiosa. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Obrigada, né, por estarmos aqui juntos e que a gente possa fazer a nossa prece final com o nosso pensamento voltado a Jesus. Agradecendo muito a Jesus. Agradecendo por conhecermos esses ensinamentos, por conhecermos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos fortalece em todos os momentos da nossa caminhada. Rogamos, Jesus, que sempre nos permita o trabalho no bem, que abençoe a esta casa de trabalho que é o Amor e Caridade, Senhor, Centro Espírita Amor e Caridade. Que todos os trabalhadores sejam abençoados, fortalecidos, para que nessa luta diária possam estar sempre no caminho do bem. Muito obrigada, que nós possamos, em nome dos amigos espirituais desta casa, mas sobretudo em nome de Jesus e de Deus, encerrarmos o trabalho de hoje. Muito obrigada. Abraços, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça.